partir compartilhar isso aí. Ok, a hora que tiver. Valendo. Cláudio, compartilha na minha página, por favor, a live do Vinícius Poit, que ele tá fazendo agora comigo aqui. Valendo? Galera, Noite com Poit, quarta edição. Pedro Neri tá aqui, mas o Marcel tava passando. Marcel, vem cá para participar do Top 5, que é aquele momento que a gente conta os melhores momentos, Marcelzão. Obrigado, viu? Imagina, tô feliz por estar aqui contigo. Porque o momento de hoje foi muito bacana, que é isso. Foi muito legal. Aliás, essa semana foi muito boa, né, cara? Foi excelente. Cheio de coisa positiva, esperando a galera conectar. Como é que tá aí, Edu? Agora modificou, a gente tá com estrutura aqui, meu. O Edu montou o computador, estrutura. O computador, o tripé é um celular. Então eu tô assim, o computador na frente. Tem a galera se conectando, Edu, a galera tá entrando. Já tá 60, vai bater 100 aqui, vamos esperar dar umas 200 pessoas, 300. Ó, vou abrir o meu celular aqui, Marcel. Mas rapidinho pra gente dar a introdução. Pra quem... deixar a estrela chegar aí, né? A estrela tá aqui, o Pedro Neri tá aqui, tá todo mundo, ninguém quer ver o Marcel e eu aqui, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, eu tô esperando conectar, já tem mais... Como é que tá aí, Edu? 100. Já... E olha lá, Nazeguinha. Vamos ter, já tem até perguntas sobre a Previdência aqui, Pedrão. Pedrão, aparece aqui, mostra que você tá aqui, que a galera vai ver que o Pedro tá esperando. Cara, o Pedro Neri, consultor legislativo, especialista no tema. E aí, o Pedrão tá na área ou não? Apareceu? Abaixo aqui. Tá aqui. A gente conversa, hein? Valeu, já. Galera, vamos começar então falando do Top 5. Marcel, ponto alto da semana, número 1. Vídeo da reforma da Previdência, que aliás, né, que teve dedo do Pedro, que ajudou a gente a falar dos mitos, compartilhado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né, nos grupos pelo Mansueto, pelo Paulo Guedes, pelo Rogério Marinho, elogiado pelo nosso presidente Rodrigo Maia, além dos nossos colegas, né? Joyce, Bia Kicis, a gente, o ranking dos políticos. Galera... Não, e foi menção. Eu, como líder do Partido Novo, estive na primeira reunião do presidente Bolsonaro com todos os líderes partidários, né, tanto da base como independentes, que é o caso do Partido Novo. Foi mencionado pelo Rodrigo Maia, pelo presidente da Câmara, naquela reunião, diante do presidente da República, como um exemplo de comunicação positiva. Parabéns, podcast. Parabéns para nós, né? Muito resultado de time, bom, da Antônia, do Edu, todo mundo que está aqui. Que orgulho, assim. E do novo. Esse é o jeito novo. Esse é o muito jeito novo. Vamos lá. Galera, número 2 aqui, ó. Além do aniversário do Lou, parabéns, Lou. MP 869, que aliás foi um golaço nosso também. Né? A gente, como vocês sabem, a gente trabalha na questão de ciência e tecnologia, economia digital. Nada mais justo do que a gente participar da comissão da MP 869, que vai instituir, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí trabalhamos duro e conseguimos uma cadeira, que eu agradeço muito ao nosso amigo Fred Costa, certo? Que cedeu a cadeira para eu participar na comissão sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi uma vitória do Novo de novo. Foi até legal comentar um pouco para quem não conhece bem essa parte do processo legislativo, né? O Partido Novo não tem vaga em todas as comissões de todas as medidas provisórias, afinal de contas a gente entra num rodízio. Isso. E em alguns temas que são muito importantes nós gostaríamos de participar. E aí entra uma conversa com outros partidos que chegam num acordo, e nesse caso é também um reconhecimento externo da qualidade do Vinícius, né, e da qualidade dos argumentos que o Partido Novo pode levar para dentro dessa MP, ter conseguido essa vaga. A gente agradece, né? Abraço pro Fredão, e isso é o que a gente fala de construir pontos, gente. Ter diálogo, né? O Fred, aliás, fez o curso Renova conosco. Tava junto com a gente. Tamo junto. Número 3, aula sobre a nova Previdência, pessoal. Que, aliás, nós vamos falar com o Pedro aqui o que ele acha. Reforma é o que fica para trás, né? Reforma é algo que tem que dar um jeito ali. Isso aqui é uma nova Previdência. E a gente teve uma aula com o Bruno Bianco, que aliás deu um show no Pânico. Para quem acompanhou o Bruno Bianco, foi super bem no Pânico. Com o Caio Coppola, que todo mundo conhece já, que é nosso parceiraço. Deu uma aula para a gente. Além do Bruno, a gente teve aula sobre Previdência com o Partido Novo. A liderança do Novo ensinou, estava lotada a sala. Então esse foi um ponto alto da semana, porque é um tema de... dizem que teve até um cara na aula do Partido Novo que falou que todo mundo ia ter que fazer provinha aqui no Novo, viu? Aí vai. Marcelzão botou... Não, eu disse o seguinte, pessoal, nas próximas 2 semanas, vocês não precisam saber tudo agora, porque não tem como decorar tudo numa apresentação. Mas daqui a 2 semanas, todo mundo na assessoria não pode mais ter dúvida sobre os termos que se falam, né, no dia a dia do... É prioridade, gente, é prioridade. Reforma da Previdência é prioridade. Para concluir
hoje foi um baita dia, que é o 4 e o 5 aqui do nosso Top 5, para a gente chamar o Pedro Neri. De manhã começamos com o encontro com Onyx, né? Aprendi que hoje que é Onyx, não é Onyx? Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, tomando seu chimarrão, né? Que fala? Isso. Só eu e ele, e a Joyce. Sabe que lá no interior de São Paulo é tereré, porque lá é com água gelada, é tão calor, cara. Não. E aí, Rio Grande do Sul é calor também. É calor, né? No inverno que é frio. Depois precisa aprender a beber, que eu lá gostei de beber o gelado. Mas foi um papo muito legal com o Onyx e com o Salim Matar, né? Super bem recebeu a gente, mostrou portas abertas para o novo. Eu acho que é assim, é com diálogo. A gente deixou muito claro, né, o nosso posicionamento independente, mas de apoio às pautas que forem alinhadas com os princípios e valores do novo. Aliás, Paulo Ganimi foi mais longe. Ele disse o seguinte: vocês acham que tem alguma pauta espinhosa aí que é impopular? Manda pra gente. Manda pra gente, que a gente não tem medo de falar. Não tem medo, e até porque as pautas que dizem que são impopulares não são coisa nenhuma, são pelo bem do povo brasileiro e nós estamos aqui prontos para defender. E para finalizar, gente, vocês vão ver que esse é um top 5 que não soma 5, soma 6, 7, porque, cara, teve tanta coisa boa nessa semana. Hoje, para quem acompanhou o Stories, a gente visitou o Ministério do Desenvolvimento, né, o MDIC, o Caio Megali, para a gente assumir também um protagonismo e trabalhar junto com o Ministério na questão de um grande projeto de lei para as startups. Para ajudar a contratar, para ajudar a buscar investimento, para ajudar a regulamentar, para colocar a startup como fornecedora também de licitações públicas, porque por causa da Lei 8666 não dá. Então isso foi muito legal. E finalizou, por isso que eu fiz questão aqui do Marcel estar aqui, com a visita do Juan Guaidó, presidente sim, porque falaram que não é presidente, Marcel. Quero que você explique um pouquinho disso. Sim. Presidente da Venezuela. Quem organizou isso foi o Marcel, junto com o embaixador da Venezuela no Brasil. Foi um momento muito emocionante que marcou, acho que a história, né? Da América Latina não, do mundo, né, Marcel? Exato. E foi importante a passagem dele aqui na Câmara, porque o Juan Guaidó, ele é deputado federal lá na Venezuela. Eu estive na Venezuela no dia 6 de dezembro de 2015, foi quando ele se elegeu e foi eleito uma maioria parlamentar de oposição ao Maduro. Foram as últimas eleições razoavelmente honestas, porque lá o processo eleitoral é incrível. Eu entrei em lugares, em sessões de votação, primeiro que nos caçaram todas as credenciais. Amor de Deus. Depois, quando nós entramos lá, tinha miliciano com arma dentro do local de votação do lado das urnas. Então imagina o contexto, e ainda assim a oposição fez 2/3 dos votos. Foi eleito deputado Guaidó, assim como essa maioria opositora. Depois o Maduro decidiu não reconhecer essa Assembleia Nacional, foi empossado pelo Judiciário e decidiu fazer novas eleições totalmente fraudulentas. A oposição não participou porque realmente viu que não tinha mais democracia ali a ser defendida. E agora a Constituição define que a Assembleia Nacional, quando entende que há vácuo de poder no Executivo, ela deve eleger um presidente interino. E o eleito foi o Juan Guaidó, que agora está no Brasil, né? Deve estar indo amanhã ao Paraguai, parece que a agenda era essa, mas esteve primeiro com o presidente Bolsonaro, depois passou aqui na Câmara dos Deputados, foi no Senado Federal, nós estivemos acompanhando e nós demos toda a nossa solidariedade, não somente a ele, que é um igual nosso, que é um deputado, que é um cidadão venezuelano, mas também a cada um dos cidadãos lá da Venezuela que está sofrendo muito. Acho que a gente demonstrou um apoio também, disponibilidade, né? O senador, acho, o Davi Alcolumbre, né? O presidente do Senado, deu uma fala muito bonita também, ó, o Brasil está aqui, está de portas abertas para enviar ajuda humanitária, para ajudar. E o Guaidó também colocou com muita clareza, assim, uma simplicidade, 35 anos, gente. É um de nós, legal. Muito jovem, não, até arrepia mesmo. A esposa dele estava junto e ele falou, ele é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, presidente do país, não só reconhecido pela Constituição, como por mais de 60 países já. Pois tem uma história até que você não sabe ainda, poucos sabem, vai ficar registrado na história em poucos lugares, um deles vai ser na tua live agora, outra na câmera do celular da esposa do Guaidó, que estava comigo dentro do carro dele, vindo do Planalto para cá, chovia cântaros e tinha um pessoal, tinha uns 10 venezuelanos protestando na frente do Planalto contra o Maduro e a favor do Guaidó. Ele passou de carro ali, chovia, pediu para Por isso que ele estava todo molhado? Por isso estava todo molhado. Abriu a porta do carro, desceu e foi abraçar o pessoal. Eu saí também do carro, desci com ele, abraçamos todo mundo. Ele entrou, voltou para cá. Aquilo foi, olha, de arrepiar. Não, aqui, tô arrepiando de novo. Você é louco, cara. Foi demais. Não tinha imprensa, não tinha nada, tinha só o celular, como eu disse, da esposa do Guaidó. Imagino que eles vão postar nas redes deles, talvez mais adiante à noite, não sei. Mas foi lindo de ver. A parte mais bonita, apesar de ter sido muito legal ter recebido ele aqui também na câmera. Gente, esse é o jeito novo de fazer política.
Sabe que esse cara aqui que organizou a visita do Juan Guaidó aqui pra gente, meu. É algo de improviso, mas foi muito bacana. Muito Obrigado, legal. Marcelzão. Valeu, Poit. Obrigado pela participação. Noite com Poit. Noite com Poit. Tamo junto. Valeu, Ó, tamo junto. gente, esse Noite com Poit, não sei quando nós vamos fazer um tão estrelado, hein? Marcel Van Hatten e agora... Não, Marcel Van Hatten agora entra Pedro Neri. Não, é que tem... Hoje tem auditório aqui, tem uma turma aqui assistindo, tem uns caras bons aqui que eu não posso falar agora, mas depois eu falo. Vamos lá. Pedrão, Marcel, obrigado, cara. Foi 10, hein, irmão? Cara, foi Porra, demais. coincidência boa. Valeu, muito bom. Agora o bicho vai pegar. Nova Previdência. E aí, Pedrão? Bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Como é que Deputado, pô, Pedrão. A formalidade desse deputado. Aí. vai? Poit ou Poit? Poit, pode ser Poit. Deixa eu ver aqui, a Antônia tá mandando as informações pra gente aqui. Tá tudo certo, Antônia? Tudo funcionando, a galera tá assistindo. Ah, já tá mandando perguntas aqui, Pedro. Pessoal, obrigado, Pedro. À disposição, parabéns pelo trabalho aí nas redes sociais. Eu conheci o trabalho desde antes de você se eleger, já na reforma da Previdência do Temer. Você estava ali desmontando alguns mitos, né? Ajudando nesse debate, que a gente sabe que é cheio de polêmicas, né? E vamos ver aí a dúvida do pessoal na live de hoje. Vamos embora, obrigado, cara. Ó, pessoal, quem viu o nosso vídeo 5 mitos, as 5 fake news, né? A gente reuniu com o Ministério da Economia, reuniu com o Pedro, reuniu com o CLP, reuniu com a liderança novo, para realmente a gente juntar e fazer aquele vídeo didático, né? Explicar quais são as mentiras sobre as fake news que combatem, né, a reforma da Previdência, que é um absurdo. Então, eu acho que para começar, né, eu anotei algumas coisas aqui que as pessoas foram mandando. Tem uma pergunta aqui que todo mundo fez, que é o tal do BPC, Pedro, tal do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Da Lei Orgânica de Assistência Social, por isso ele também é conhecido como LOAS. LOAS, BPC LOAS. Tá bom, BPC LOAS, gente. O que é isso? Pessoal, a gente está do lado direito aqui do Congresso, mas do outro lado, às vezes as pessoas ficam falando, pô, é um absurdo o que estão fazendo com os mais idosos, vão pagar só R$400, isso é um absurdo, ninguém vive R$400, vai trabalhar até morrer, como é que funciona isso e tal? Como é que é esse negócio? É R$400? Gente, eu vou passar para o especialista responder aqui, tá? Até que, a partir de que momento recebe, como é hoje, como vai ficar? Poit, essa é realmente uma mudança muito polêmica, porque vamos lembrar como são as regras hoje do BPC. O BPC é pago ao idoso pobre aos 65 anos de idade, o valor de um salário mínimo. O governo, por um lado, propõe reduzir essa idade para 60 anos. Por outro lado, em compensação, ele reduz o valor do benefício de um salário mínimo para R$400. E esse valor ficaria assim até esse trabalhador completar 70 anos de idade, quando então o valor seria de um salário mínimo. Tá. Então, por um lado, existe um ganho para quem tem hoje menos do que 60 anos e acessaria o benefício de R$400 até os 65 anos. Por outro lado, existe uma crítica que me parece bastante pertinente mesmo, que é a ausência de uma regra de transição. Quem tem hoje, por exemplo, 64 anos de idade e contava com o benefício de um salário no ano que vem, vai ter seu benefício de só R$400 sem ter aproveitado esse período entre 60 e 64 anos. Entendi. Não pegou o período anterior. Então, é possível que o Congresso modifique esse tema durante a tramitação. Vamos lembrar que o BPC estava lá na PEC do presidente Temer e foi saindo aos poucos até na versão final não constar mais da proposta. Então, eu acho que de fato, como esse trabalhador é aquele que é o mais pobre do nosso regime de seguridade social, a gente tem que olhar com cautela para a questão do BPC. Tá. E é possível que... me parece que é perfeitamente possível alterar a redação do governo. É algo que via Congresso a gente pode pedir alguma alteração ainda. Privilegiar essa opção do governo de aumentar a cobertura, que é meritória, né? Reduzir de 65 para 60 anos a idade mínima, mas talvez propor algum tipo de escalonamento para que, para parte dos segurados, essa mudança não seja tão súbita de um salário mínimo para R$400. É muito difícil. Deixa eu ver. Não, pode interromper o que quiser, Tom. O que é? O som tá... Melhorou o som? Tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, testando. Deixa eu ver se... No linguajar aqui que eu estava falando com o pessoal, Pedro. Hoje, dos 65 para cima, já começa a receber um salário mínimo. Isso. Certo? Com a nova reforma, eles vão começar a receber R$400 a partir dos 60 anos. Isso. Então, hoje, dos 60 aos 64, ninguém recebe nada. Não recebe. Então, vai passar a receber 400.
O problema é que dos 65 aos 70, quem recebe salário mínimo vai passar a receber 400 também. Quem receberia, né? Porque os atuais beneficiários, nada muda para quem já recebe. O atual beneficiário não muda nada, são só os novos. São os novos. E de 70 para cima é a mesma coisa. Não tem como estar. Então o que eu entendi? Que em vez de dar dos 65 aos 70 em 5 anos, gente, um salário mínimo, ele está dando em 10 anos R$400. Mais ou menos a mesma coisa, se você somar o bolo todo, é isso? É isso. Só que você paga parcelado e adianta o dinheiro. Perfeito, é um parcelamento, mas como não existe transição, tem esse pessoal que que já tem mais do que 60 anos e não pegou esse parcelamento dos R$400 no início. Boa. Mas isso é facilmente de ser alterado, o impacto fiscal é pequeno para o governo, acho que tem uma convergência aí para ter alguma alteração no BPC aqui nas casas do Congresso Nacional. Boa. Então, gente, esse é o tal do BPC. Quem tiver dúvida, né, depois escreve, a gente ainda esclarece, mas acho que depois passa para os amigos aqui a live que dá para conversar. Tem um comentário que você fez no Twitter que eu lembrei, e que muita gente falou aqui e circulou, que tem a ver com a dívida das empresas. Porque tem muita gente que ainda insiste, não, as empresas têm que pagar sua dívida e tal. E aí eu escutei que dos 500 bilhões de dívida acumulada, 1/3 está ajuizado, ou seja, já estão pagando. Isso. O outro terço está perdido, porque é Transbrasil, Mesbla, VASP, Varig. E o outro terço são dívidas muito pequenas que a gente tem que cobrar. Aliás, pessoal, tem um PL para cobrar mais 2 empresas, certo, Pedro? O governo ainda não apresentou esse PL, um projeto de lei endurecendo o combate. Acho que a gente pode lembrar que boa parte da equipe econômica, do secretário Rogério Marinho, o próprio Bruno Bianco, que você mencionou agora há pouco, são, na verdade, procuradores da Fazenda Nacional, então gente que entende muito desse riscado. E aí acho que a cobrança natural para a sociedade nesse sentido é exigir que esse PL, endurecendo as regras para os grandes devedores, tramite da mesma velocidade que a proposta de reforma. Na hora que chegar, primeiro a gente cobrar para esse PL vir logo, porque ele só veio a PEC. E a hora que ele chegar, tramitar logo. Isso. Porque assim, ainda que a parcela da dívida que seja recuperável, que é cerca de 180 bilhões, seja insuficiente para bancar um ano de déficit no INSS, a sociedade merece essa satisfação, né? Porque já que a gente está fazendo um esforço para todo mundo contribuir mais, é muito ruim para a população sentir que tem alguém que tem tratamento privilegiado, grandes grupos econômicos, e aí, nesse sentido, o governo vem para cima dos devedores contumazes. E aí eu vi que tem um rapaz, como é que ele chama? Guilherme Boulos, que ele publicou no Twitter um monte de empresa que estava devendo, e tem um site que a gente pesquisa as empresas que estavam devendo. E parece que você checou e essas empresas não estavam devendo. Pois o Guilherme Boulos usou um dado antigo que mostrava alguns bancos devendo, a própria JBS, mas se a gente olha no sistema da própria PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, esses grandes devedores não estão lá. Então alguma coisa aconteceu, tem que ver direitinho o que é. Ou está na justiça, ou está pagando. Mas de repente eles estão até devendo, mas tem que ir atrás. Mas você achou um cara que está devendo também? Por curiosidade de ter lá o Partido Socialismo e Liberdade, que é o partido do Boulos, tem uma dívida pequena, mas falei para o Boulos dar um puxão de orelha ali na direção, porque... pagar, né? Porque o pessoal deve R$500 mil à União e 50 mil ao INSS, embora seja um partido pequeno com poucos empregados. Então, até para fortalecer o discurso do partido. Já que eles cobram, primeiro, paga o que deve, depois vai cobrar. Uma dívida pequena, mas ainda assim uma contradição importante. Né? Pequena perto do tanto que esses caras usam de dinheiro, mas para o povo é muito dinheiro. Fora a dívida do PT, que a gente sabe que é mais de 8 milhões de reais, gente. Tem um outro assunto aqui que muita gente perguntou e depois eu vou passar mais algumas, pessoal, porque a gente coletou todas as perguntas da outra live, Pedro, e tem gente que está perguntando agora que a Tom depois pode me trazer aqui, viu, Tom? Aí você me ajuda. Rural, né? Porque tem muita gente que fala, tem um grande déficit do rural, isso eu acho que é verdade, aí você confirma aqui pra gente. Outra crítica, vão aumentar a idade de contribuição, idade de mínima, né? Da mulher. Para a mulher rural, isso é um absurdo. E a fraude no campo. Diz que tem 4 milhões de pessoas pelo IBGE que são do campo e mais de 6 milhões que são aposentados rurais. Como é que funciona esse negócio, em relação a aumentar a idade mínima da mulher, a fraude no campo e o tamanho do rombo no rural? Pois é, Poit, esse é um debate muito difícil, porque de fato a Previdência Rural já consome mais de 120 bilhões de reais, é 4 vezes o programa Bolsa Família, é mais do que o orçamento inteiro da educação, é mais do que o orçamento inteiro da saúde. Por outro lado, como você colocou muito bem,
à medida que o país se urbanizou, não faz sentido ter tantos aposentados rurais. E o governo está até, antes da PEC, da reforma da Previdência, discutindo aqui no Congresso uma medida provisória para mexer na forma de comprovação do tempo de trabalho rural que dá direito a esse benefício. Claro. Por outro lado, quanto mais você endurece para aquele trabalhador que não tem direito, mais você pode correr o risco de excluir aquele que deveria ter direito, mas que está num rincão do país, distante da cidade, da rede bancária, que não teria como efetivamente contribuir. Eu acho que uma das previsões mais polêmicas da PEC é a ideia de que o trabalhador rural, dependendo da condição, teria que desembolsar R$600 por ano para se manter nessa condição. É o núcleo familiar, né? Isso. O núcleo familiar somado ali dá uns 50 por mês, R$600 por ano. Lá na proposta do presidente Temer tinha algo parecido, o Congresso não aceitou, até porque a Previdência Rural ela é, na verdade, mais importante do que a Previdência Urbana em muitos estados do Brasil, principalmente nos estados do Nordeste, até por conta da realidade do semiárido. Claro. E, então, pela própria composição do Congresso Nacional, eu acho que esse é um tema que pode vir a ser rediscutido. A questão da idade mínima da mulher rural, que você colocou muito bem, está subindo de 55 para 60 anos e ficando igual ao do homem rural, que já é de 60 anos. Mas o presidente Bolsonaro deu um tratamento diferenciado para a mulher urbana de 3 anos antes do homem. 62, 65. Mas para o homem e mulher rural ficou igual, 60, 60. Então muita gente aponta essa contradição na proposta. Por que a mulher rural, que tem uma carga horária mais difícil, até uma infraestrutura doméstica pior para cuidar dos filhos, não tem um tratamento privilegiado? Por outro lado, como a gente falou, é um conjunto de despesas que é maior do que a saúde, é maior do que a educação, 4 vezes o Bolsa Família. Então, é um tema sensível porque, ao contrário do que ocorre muitas vezes com o debate de previdência rural de fato afeta os mais pobres. Então, é um debate que a gente precisa ter bastante cautela e eu não tenho dúvida que a Câmara, eventualmente o Senado, vai discutir esse assunto com lupa, né? Eu acho que, gente, é muito bom ter o Pedro aqui, né, que representa o Senado, mas representa o Congresso todo e um cidadão aí que se preocupa... Não, cidadão, não represento ninguém não, tá? Não me dá esse papel não. Aliás, tem um livro que lançou sobre a reforma com Paulo Tafner, né? Isso. Que é um baita livro. Como chama o livro, Pedro? O livro chama Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. A gente lançou essa semana lá em São Paulo. Boa. E tá circulando aí no sentido de ser um livro para um público amplo, destinado a combater esses mitos, explicar como funciona a Previdência no Brasil, e todos os nossos royalties dos autores vão para a ONG Saúde Criança lá do Rio, então quem comprar, se achar o preço salgado, vai estar ajudando a meninada que precisa lá do Rio de Janeiro. Obrigado, parabéns. A gente ficou bem feliz. Uma coisa que eu ia falar, por isso que eu citei o livro, que o livro fala também sobre os mitos, né? Por que o Brasil não tem que, por que o Brasil tem que encarar essa nova reforma? Gente, vocês escutaram isso? O déficit da Previdência de um ano é maior que o orçamento do país inteiro para educação e saúde. Da Previdência Rural, né, que você está falando? Da Previdência Rural, só. Só da Previdência Rural. Só da Rural. Olha isso, pessoal. Fora a Rural, tem déficit nos regimes próprios, né, em todas as classificações da Previdência, no político, no servidor público da elite. Nós vamos falar deles também. Na própria Previdência Urbana, né, na Previdência Urbana. Mas, gente, que país que a gente quer viver? É difícil. Sem investimento em educação e saúde, só para provar que, precisa de uma nova Previdência. A gente precisa acabar com esse déficit, precisa reformar, pessoal. E aí, a hora que eu falei de político, né, e servidor, a gente tem que se para joio do trigo, né? Falando do alto funcionalismo público. Uhum. Cara, eu falei no vídeo, a gente bate nessa tecla. E tem muita gente que ainda fala, Vinícius, não vai conseguir, estão enganados. Vocês acham que vocês vão conseguir? Não vão. O político vai continuar com privilégio. O político vai continuar com privilégio ou não? Nós estamos falando do Congresso Nacional aqui. Vai ter privilégio para político nessa nova Previdência? Na nova Previdência, Vinícius, os parlamentares vão todos para o regime geral, os novos diplomados... Acabou a mamata. Sim, e na verdade quem está quem já é parlamentar, por exemplo, qualquer parlamentar aqui da casa, vai ter uma regra de transição que é bastante dura, exige uma idade mínima maior, mas acho que um ponto importante que a gente pode tocar aqui é que a atual previdência dos parlamentares, ela é inclusive menos generosa do que a previdência dos servidores públicos mais antigos. Aquela regra muito privilegiada de ganhar salário integral com 8 anos de mandato, acabou lá nos anos 90. Muita gente perguntou, isso não existe mais. Não existe mais para os atuais parlamentares, mas tem ali um estoque de parlamentares antigos que recebem.
Talvez até uma possibilidade para o novo seja ir atrás desses caras, porque... aliás, foi a primeira pergunta aqui, viu, Pedro? Perguntaram aqui o que vai fazer com os antigos, né? Que já estão ganhando o tal direito adquirido. Dá para ir atrás ou não? Eles têm o direito adquirido, né? Os antigos parlamentares do IPC, o Instituto de Previdência dos Congressistas. Talvez seja o caso do ex-presidente Sarney, é o caso de alguns ministros do TCU. E, bom, o que pode ser feito quando a gente fala de direito adquirido é colocar uma contribuição, né? Como já existe para os servidores inativos e está aumentando na reforma. Você tem um benefício que já foi concedido, o ato jurídico perfeito, mas você pode colocar ali uma contribuição para que essa pessoa que foi amplamente subsidiada pela sociedade também arque um pouco. Me parece que a proposta não trata disso porque ela reforma o atual plano, que é o Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Pode ser uma ideia para a gente colocar. É uma ideia. O IPC acabou, cara, lá em 1997, então tem mais de 20 anos. Mas ainda tem um pessoal que recebe, por exemplo, o Jadel Vieira Lima. Tá. Não precisava, né? Mas você pode... O Jadel é aquele que está com 50 milhões em casa? No bunker, então você pode colocar uma contribuição ali para o Jadel ajudar um pouquinho, né? Seria bom, né, gente? A gente começar a dar um exemplo. Assim, ó, vai acabar, aliás, seria bom. Do lado novo, né, todo mundo já sabe, e viu, pelo menos que eu postei aqui na minha rede, Pedro, eu abri mão da aposentadoria especial logo de cara. Entrei no regime geral, no INSS, logo no começo do mandato. Então seria bom que outros também olhassem para o Brasil, entendessem que essa reforma, essa nova previdência é para o Brasil inteiro e dessem um exemplo. Acabou mamata para político, acabou mamata para elite funcionalismo público, para judiciário, gente. Sem privilégios. Outra coisa que todo mundo fala, e às vezes eu entro no táxi ou no Uber e falo disso, o pessoal escuta o vídeo, pô, Vinicião, escutei você falando, rapaz, eu tô com a mão na taça. Falta 6 meses, falta 1 ano. Né? Para esse pessoalzinho que está com a mão na taça, né? De 2 anos, falta 2 anos ou menos. Vai mudar alguma coisa, Pedro? Vai mudar muito ou pouco? Como é que é? Para esse pessoal que está quase ali, né, atravessando a margem do rio, quer dizer, faltam menos de 2 anos, ele é exigido dele um esforço contributivo, né, de 50% do tempo que faltava. Tá. Então, vamos dizer, faltavam 10 dias, vão faltar 10 dias mais 50%. 15 dias. 15 dias. Então, o cara que falta 1 ano, em vez de trabalhar mais 1 ano, é 1 ano e meio. É 1 ano e meio. Então, é 1 ano e meio. Gente, não é... Aí tem um aspecto que é sensível, que é o pessoal que não está nesses 2 anos. Por exemplo, falta 3 anos. Aí essa pessoa já está numa regra de transição mais dura. Acho que o Congresso vai debater também se é possível estender essa regra do pedágio, ainda que seja com um pedágio maior do que 50%, para quem faltava 3 ou 4 anos, porque essa pessoa sim pode vir ter que contribuir por muito mais tempo, especialmente se ela for jovem. Porque a ideia da reforma é essa, né? Fazer com que os trabalhadores mais jovens se aposentem da mesma forma que os trabalhadores mais pobres já se aposentam com idades mínimas maiores no Brasil. Tá claro. Mas é natural que a pessoa, para que faltava, sei lá, 3 anos, fique bastante frustrada de ter seu plano mudado no final ali da sua vida laboral, e é um tema difícil que o Congresso provavelmente vai querer esticar essas regras de transição, o governo vai tentar segurar por conta da economia que isso traria. Essa é uma parte importante daquele R$1 trilhão que o ministro Paulo Guedes fala que a proposta teria impacto em 10 anos. Tema difícil que vocês vão ter que discutir bastante aí nas próximas semanas. Aliás, gente, o Pedro está colocando aqui, e eu me lembrei só de ratificar um ponto, viu, Pedro? Quando eu falo, estou a favor da nova Previdência, estou a favor da reforma, né? Estou a favor dessa mudança, não significa que a gente é a favor do texto que está aí. Não. Então está bem colocado. Gente, a gente falar que a gente é a favor e que o Brasil precisa de uma reforma, não significa que a gente concorda com tudo que o governo escreveu. Pelo contrário, a liderança do Novo está estudando algumas medidas. O Pedro aqui está colocando vários pontos que, de repente, a gente pode incorporar nas nossas sugestões. O que é necessário é uma mudança na Previdência do Brasil. Acho que isso é consenso, né? Entre eu e você aqui, pelo menos. Acho que existe uma convergência. Precisa mudar. Vamos lembrar que até, não só o presidente Temer, mas a própria presidente Dilma Rousseff, no final do seu governo, colocava uma prioridade muito grande para a reforma. Chegou aqui nesse mesmo plenário enviar uma mensagem, a mensagem presidencial de 2016, colocando a reforma da Previdência como tema mais importante para o país. Sofreu impeachment antes de apresentar a proposta, mas a gente já está no 3º governo que coloca a reforma da Previdência como prioridade, e talvez dessa vez tenha maior chance de êxito, né? Tá. Bom, gente, o Congresso está aqui para fazer a 4 mãos, para colocar sugestões, mas a minha defesa aqui é que precisa da reforma. Ponto. Agora vamos melhorar esse texto e vamos brigar por esses pontos que o Pedro falou e que eu concordo com muitos deles. Vou pegar aqui, ó, Tom,
A Tom mandou algumas perguntas. Parece aqui, Tom. Tô falando com a Tom aqui, todo mundo tem que ver. Parece aqui, Tom. Ela tá falando que aparece toda hora no Stories. Vem cá, Tom. A Tom me mandou as perguntas, agora tá chique, não é mais papel, é WhatsApp. É sustentabilidade, né? Pelo amor, Tom. Lê essa última aí. A última que é boa. Eduardo Teichmann, por que não coloca a aposentadoria do Legislativo, Judiciário, Executivo limitado ao teto do regime geral da Previdência Social? Isso está colocado desde 2013, aqui na União, não quer dizer no governo federal. A proposta do presidente Bolsonaro obriga que em cerca de 2 anos todos os estados coloquem, e aí a gente fica com uma transição para os trabalhadores anteriores que contribuíam sobre salários de 20 mil, para você não ter o confisco de se o cara contribuiu por 20 mil, tem que se aposentar com 5.800, você não pode pegar e jogar ele no teto do INSS. Tem uma preocupação que muitos servidores públicos têm. Então, de fato, a proposta como está promove uma convergência para que em décadas todo mundo ganhe só o teto do INSS. Mas quanto tempo, assim? Olha, se a gente pensar que alguém que entrou em 2012 ainda está na regra antiga na União, vai demorar um tempinho. Tá. Mas o que é importante frisar é que, nesse caso, aí eu vou complicar um pouquinho as coisas, para o servidor que entrou depois de 2003, ele é bem menos subsidiado do que seus colegas anteriores e ele não pode ser colocado no teto do INSS porque ele tem uma contribuição sobre o salário total dele. O governo arrecada bastante com esse servidor. Mas a ideia é essa que por exemplo, a fórmula de cálculo vai ser igual entre iniciativa privada e servidor público. Então, se esse servidor contribui sobre 20 mil e um colega do INSS contribui sobre 5 mil, o benefício vai ser proporcional de acordo com a contribuição dele. Não vai ter aquela coisa da regra de cálculo do servidor ser muito melhor do que a do INSS. Iguais. A ideia é essa. E é por isso que a gente vai brigar aqui, gente. Tem um cara que fez conta aqui, viu? O Robson Filgueiras, com PH. Ele falou, peraí, rapaz. 12 vezes 998, né? Ele fez a conta aqui. 998 por mês por 5 anos dá R$ 59.880. R$400 por mês por 10 anos dá 48 mil, dá menos. Eu não sei se tem algum comentário aqui, mas o que vale a pena, o Filgueiras com PH, é que como a gente antecipa o dinheiro, tem o valor do dinheiro no tempo que a gente fala no mercado, né? Tem os juros do Brasil, que se você investir ou utilizar esses R$400, tem inflação, lá na frente ele chegaria. Então quando você traz o dinheiro antes, né, ele tem um desconto que é os juros do valor do dinheiro no tempo. A gente chama isso de taxa de desconto. Tem uma conta bastante legal feita na internet pelo Carlos Góes, do Instituto Mercado Popular. Esse é craque. Aliás, o França foi como fundador. Está aqui, a nossa cidade, a gente conhece bem. Então, para o Filgueiras com PH, vale a pena dar uma olhada nessa conta, porque, de fato, sob determinadas hipóteses, ficam elas por elas esse recebimento entre 60 e 65 e o entre 65 e 69. O valor presente é o mesmo, é isso. O valor presente é o mesmo, supondo, claro, de novo, vale ressaltar que a pessoa começa a receber desde os 60, porque quem já não tem 60 hoje não está recebendo, e essa é uma das principais controvérsias na alteração do BPC nesse momento. Boa. Aliás, se for de BPC, é importante saber de uma coisa, gente. Eu estou falando aqui pro Papa, mas senão o Papa é rezar, mas não, aqui eu sei que quando a gente fala, a gente aprende, né? Tem uma diferença entre o que é previdência e o que é assistência, né? Sim. O BPC ele é mais uma assistência para quem não conseguiu contribuir. Como é que funciona isso? O BPC, de fato, o governo tem esse discurso muito forte de que a mudança no BPC é para separar a previdência de assistência, porque o BPC é um benefício bastante híbrido. Ele é um benefício usufruído por ex-trabalhadores que não conseguiram completar o mínimo de 15 anos, mas ele não é pago pela Previdência, ele é pago pela assistência. Para confundir um pouco mais as coisas, ele é operado pelo INSS, quer dizer, se paga na rede do INSS. Então, ele vem do orçamento da assistência social como Bolsa Família, porém a gente sabe que muitos dos beneficiários são de fato ex-trabalhadores, por exemplo, uma empregada doméstica que teve poucos patrões assinando ali a carteira dela, e aí ela recorre ao BPC. Então, é um debate complicado. Para a gente ter uma ideia, hoje, a regra atual, um homem aos 65 anos, um pedreiro, por exemplo, que contribuiu por 34 anos para a Previdência, pode ter direito a um salário mínimo aos 65. Se ele não tivesse contribuído nada, pelo BPC ele também teria direito a um salário mínimo aos 65. Então, é por isso que o governo tenta mudar os valores. Na regra nova, aos 65, ele não teria direito ao salário mínimo porque ele estaria recebendo os 400 se ele for para assistência, se ele não contribuiu nada. A ideia do governo é justamente essa, privilegiar quem contribuiu, então a ideia do separar a previdência de assistência. Com essa separação, é falar, galera, quem não contribuir, entra nos R$400.
Quem conseguir contribuir, fazer um esforço por essa formalização, já entra no salário mínimo. É um debate difícil, né? Porque a gente quer estimular a formalização, a contribuição para o sistema. Por outro lado, R$400 de uma hora para outra talvez seja duro. Esse é um tema que está dando muito o que falar, não é à toa. Debate muito difícil, né? Do BPC. O Lucas Bacaro perguntou aqui, quantas pessoas estão no BPC hoje? Vai diminuir o número de pessoas no BPC depois da reforma? Ele fez essa pergunta. São cerca de 2 milhões de idosos no BPC. O BPC também, para complicar ainda mais, ele ainda tem as pessoas com deficiência que não estão nessa proposta nesse sentido. Bom, desses 2 milhões, na verdade, a gente não tende a ter uma redução no número de beneficiários. Tá. A gente tende a ter o contrário, mais ou menos 1 milhão de pessoas entrando no BPC porque a idade mínima foi antecipada para 60 anos. O que vai mudar é o valor e não a quantidade de pessoas recebendo. Então, em termos, por exemplo, de combate à pobreza, a gente está falando de aumentar a cobertura, mas de pagar valores menores. Então, tem que ver o que vai prevalecer. Mais gente com valor menor. Sim. Porque aí o Ricardo Santos aqui falou uma coisa aqui que a gente escuta muito também. Isso aí vai sobrar para o mais pobre, né? Previdência vai acabar com os pobres. Eu não sei se ele MG é Minas Gerais ou My God aqui, meu Deus. Mas não, é que tá MG aqui. Mas, Ricardo, isso a gente escuta muito. Agora, o que eu entendi, estou falando para o Pedro aqui, que é o especialista do assunto, ele me corrige e dá mais informações. Eu entendi que hoje o mais pobre, a contribuição mínima, 8%. E vai passar para 7,5%. E o mais rico, tem gente que contribui com 11%, vai contribuir com 22%. Ou seja, esta nova previdência vai fazer o mais pobre pagar menos e o mais rico pagar mais. Eu acho que esse é um ponto essencial, apesar da gente ter essas ressalvas quanto ao BPC, ao rural. Eu acho que a motivação de uma reforma da Previdência é muito também combate às desigualdades. Dizem que é a maior máquina de desigualdade social, essa Previdência atual. De certa forma, sim, porque, veja, a gente tem a seguinte situação hoje. Os benefícios que são usufruídos pelos mais ricos, pelos servidores públicos, ou porque tem muito tempo de contribuição no INSS e que pagam os maiores valores, são concedidos nas idades mais baixas, enquanto os benefícios usufruídos pelos mais pobres, o pedreiro, a empregada doméstica, o catador, já exigem hoje idade mínima que chega até 65 anos. E não à toa, nos estados mais pobres do Brasil, que as pessoas têm uma expectativa de sobrevida menor, as pessoas se aposentam muito mais tarde do que nos estados mais ricos. Santa Catarina, a idade média dos benefícios concedidos pelo INSS, a título de aposentadoria, 57 anos. Roraima, 64. Então, se a reforma for bem feita, ela tende a diminuir promover essa convergência e fazer com que a patroa deixe de se aposentar, a gente diz, 10 anos antes do que a empregada doméstica, como é hoje. Isso não faz sentido nenhum, gente. Nenhum. Tem gente que às vezes eu escuto aqui, aos arredores de Brasília mesmo, mas eu ia me aposentar no ano que vem aqui e tal. Quantos anos você tem? Eu tô com 45. Você está com 46 e tal. Pelo amor de Deus, eu vou ter que contribuir mais 10 anos, alguma coisa do tipo. Gente, mesmo assim, ainda com 55, 56, pessoal, o mais pobre no Brasil já se aposenta, né? A mulher parece com quase 62 já, né? Não é à toa que veio essa proposta, e o homem com 65 um pouquinho mais. Isso na aposentadoria por idade, no BPC já é 65 para os dois, não tem a diferença de sexo. Poxa, então... Então, o rural já tem uma idade média maior do que muita gente no meio urbano, do que no serviço público, 60 homens, 55 mulheres. Então, tem essas minúcias, mas, a grosso modo, se a reforma for bem feita, ela tende a promover uma equidade maior, uma igualdade maior, né? Ótimo. Pessoal, aliás, está na nossa mão fazer isso. A Deise Maria Gouveia colocou um negócio que acho que está muito nas falas do Pedro também. Aliás, obrigado, Pedro, muito ponderado, né? Ela falou, diálogo, inteligência e humanidade. O trabalhador rural trabalha com o corpo em vários lugares no Brasil e tal, e a gente precisa disso. É para isso que estão os deputados federais aqui, para representar o povo. A Dilma Lete Buzo mandou aqui, gostaria de saber por que não temos o direito de escolher previdência privada somente. Por que é obrigado a estar na previdência pública? Aliás, ótima pergunta. Dilma. Ela está aí com uma visão bastante liberal. É a Dilma, mas tem uma pergunta muito liberal. É o nosso problema, né? A gente está preso numa pirâmide, né? Um esquema de pirâmide financeira. Talvez seja duro falar assim, mas é isso. Aliás, foi a hora que o Pedro perdeu mais a formalidade, falou aqui, viu, gente? Porque, veja, se a gente permite que as pessoas saiam do sistema, o sistema rui. E como é que fica os atuais aposentados, os atuais Quem trabalha pensionistas? Hoje recolhe para pagar a aposentadoria de quem está se aposentando. Então, se a gente permite, por exemplo, que a Dilma saia do sistema,
a Dilma, aposentada, ex-presidente da República, ficaria sem ninguém para cobrir Não fala isso, porque todo mundo vai querer sair. Mas enfim, é nesse sentido. E aí, um pouquinho uma digressão. No mundo todo, a Previdência é obrigatória, porque a gente sabe que nós, seres humanos, não somos muito bem... No mundo todo é assim, não tem... A Previdência é obrigatória no mundo todo, porque nós, seres humanos, não somos muito bons para se planejar para o futuro. Então, no mundo todo se exige que a pessoa entre num sistema de previdência pública, porque lá na frente, se ela não tiver poupado o suficiente ou tenha uma boa condição de vida, acaba que sobra para o Estado de qualquer forma. Então, o mundo todo tem um sistema de previdência pública e, no nosso caso, a dificuldade é que a gente está preso nessa pirâmide aí, uma pirâmide até demográfica, né? Que está se invertendo. E o que eu escutei também outro dia fez bastante sentido. Tem uma pessoa falar, pô, a gente também está com um problema de país aqui. Então é importante a gente ter uma ideia de coletivo, né, num país que, de repente, a gente deixar livre, vamos supor, quem pode ou quem tem recursos, às vezes não vai contribuir, não vai querer. E o mais necessitado lá, como é que vai ficar? Como é o PJ hoje, o pessoal que fica se PJizando, paga só o mínimo para o INSS, fica fora do sistema, o governo pede arrecadação. Então, as pessoas jurídicas já estão fora do sistema, por exemplo. O advogado que, em vez de ser carteira assinada, vai ser PJ. Então, tem essas saídas aí e o sistema sofre com essa perda de arrecadação. Aliás, já que você falou de PJ, MEI, o Edu está passando aqui. Qual que é a pergunta do MEI? Ah, tá aqui. Aqui, ó. O MEI, o microempreendedor individual, que contribui com 5%. Então, várias pessoas abrem... é isso, né? Várias pessoas abrem MEI apenas como forma de contribuir no INSS. Também trará um furo no caixa da Previdência. Quem falou isso aqui é o Renato Leite. Pois a pessoa vai contribuir 15 anos, ou se aumentar, até dar os 60, 65. Então, pessoas que não contribuíram a vida toda, estão abrindo o MEI, e é uma forma meio de burlar o sistema. O MEI, ele é pesadamente subsidiado, né, o microempreendedor individual, foi criado ali para ajudar, sei lá, o camelô a ter uma contribuição a uma inserção previdenciária, ele paga 5% do salário mínimo, mas o MEI é afetado na reforma. Então, a contribuição favorecida continua existindo, mas o MEI, como ele se aposenta por idade, tem mudanças. A mulher subiria a idade mínima de 60 para 62 e o tempo mínimo de contribuição, que ele criticou de 15 anos, subiria de 15 para 20. Então, o MEI está na reforma. De fato, é um sistema desequilibrado, paga benefícios de um salário mínimo, mas, assim, atuariamente o MEI é complicado e está na proposta, sim, do presidente Bolsonaro. Está respondido, Renato. Uma coisa que eu ia falar, já que falou de PJ, tem muita gente, pô, que negócio é esse? Depois que o cara aposentou, a empresa não recolhe mais o FGTS, fica livre da multa, então o cara está perdendo o dinheiro dele. É legal explicar, porque tem muita gente aposentada que continua trabalhando e a empresa continua recolhendo, mas a pessoa já está aposentada. Como é que funciona essa história? É difícil. Essa previsão, a gente também estava lá no substitutivo do deputado Arthur Maia, na reforma do presidente Temer. E é um tema difícil porque quando o trabalhador se aposenta, o empregador tem que pagar a multa de 40%, como se fosse uma demissão. Isso pesa muito para a União por conta das estatais. Porque nas estatais a gente sabe que, embora o trabalhador esteja na CLT, ele tende a ter ficado a vida inteira sem ser demitido, tem um saldão da FGTS. Mais um peso das estatais. Mais um. Esse trabalhador se aposenta e aí, a não ser que ele peça a própria demissão, a estatal vai ter que demitir ele, porque ele se aposentou, na verdade, né? E aí a aposentadoria, como se ela fosse equiparada à própria demissão, e tem que pagar 40% sobre o saldo. Debate difícil, talvez pudesse ficar de fora da reforma, porque não é uma questão estritamente previdenciária, né? E está trazendo uma confusão enorme, dizendo que está prejudicando o aposentado, mas, na verdade, é uma questão que eu não sei se existe em outros países, do trabalhador da empresa se aposentar e a empresa ter que pagar 40% sobre o fundo dele como se fosse uma demissão. Vamos pensar até que o desestímulo que existe, que isso causa para as relações trabalhistas no Brasil, porque se você tem esse custo, você não quer manter ninguém até o final da vida ou investir numa relação de trabalho, porque se você ficar... não vai contratar, isso desestimula até o emprego. Ou você vai ficar rodando muita gente, porque você não vai querer que eventualmente a pessoa vai se aposentar e você vai ter que arcar como se tivesse demitido ela. É difícil, é um tema sensível. É claro que quem queria esse dinheiro está frustrado com a mudança. E vamos ver se as casas vão manter ou se o governo vai... De qualquer jeito vai ser discutido aqui, né? Vai ser discutido e é interessante porque isso está previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT da Constituição. Então precisa de uma PEC para mudar isso, para discutir esse assunto. Tema difícil. Aliás, gente, eu
Estou aprendendo muito com o Pedro aqui. Vocês podem ver que é um cara muito ponderado. Não, mas obrigado, gentil. Tem tema, gente, que não é sim ou não. A gente tem que sentir, porque tem o ser humano do outro lado lá. E vai considerar muito aqui nas discussões da casa, viu, Pedro? Tem uma última pergunta aqui, né, e depois a gente passa para as considerações finais. Os lembretes, e aqui tem os lembretes, né? No finalzinho, que é o Jadson Silva. Botou um exemplo aqui. A minha mãe tem 58 anos e pouquíssimo tempo de contribuição. Até então, 7 anos só de contribuição. 58, 7 anos. Continuo recolhendo como individual. Ela entra lá no BPC ou precisa ter os 20 anos? Não, para entrar no BPC ela não precisa dos 20 anos na mudança e nem dos 15 anos hoje. Mas ela precisaria viver, comprovar que ela vive em condição de pobreza. Quais são as condições para comprovar para entrar no BPC? Hoje é uma renda per capita familiar, quer dizer, toda a renda da família dividida por todas as pessoas da família, de meio salário mínimo. Então, que dá quase R$500. Pode ser que ela fique um pouco acima, não esteja. Então, é difícil. Você falou que ela tem 58 de idade, anos e 7 de contribuição. É mais garantido continuar contribuindo como individual e pleitear no futuro uma aposentadoria por idade, de um salário mínimo, que pode deixar pensão. Se ela trabalhar mais 7, ela fica com 14 de contribuição, e com 65 ela pleiteia com 62, né? Na verdade. Não, mas aí ela, como ela alcançaria o tempo de contribuição depois da idade mínima, seria só daqui a 8 anos pela regra atual, ou 13 pela regra do governo, se for mantida. Também não sei se vai ser mantida. Justamente por situações como essa. Entendi. Porque na regra atual, 15 anos de contribuição no mínimo. Na regra nova, 20 anos de contribuição no mínimo. Então vamos lembrar que contribuir nesse sentido é sempre mais interessante, porque você tem um direito mais claro do que o BPC, que a pessoa pode não viver numa situação de pobreza, ou pelo menos não por critérios oficiais. A pessoa pode dizer, eu sou pobre, mas para a regra que está prevista na legislação e na jurisprudência, ela pode não se encaixar nos critérios de pobreza e aí esse recurso vai ser priorizado para alguém mais pobre. Está aí, então, um claro incentivo à formalização, né, e à contribuição. E os benefícios de quem contribui se apresenta. Você falou que tem até a questão do direito à pensão depois. Isso, o BPC não dá pensão, o BPC não dá 13º. Então, é sempre mais interessante contribuir, ainda mais com a reforma que aumenta o diferencial entre o BPC e as aposentadorias contributivas. Agora é a última da última, tá? Porque tem uma pergunta que bombou aqui, todo mundo perguntou, tinha perguntado, e os militares, né? Os militares que não estão na PEC, mas quando a gente fala da nova Previdência como um conjunto, como um todo, tem um outro PL, né? Assim, aliás, você me corrige se eu errar aqui, Pedro. A nova Previdência, pessoal, é formada por algumas coisas. Um é a PEC, que é o texto da reforma mesmo. O outro é a medida provisória 871, que é para combater fraudes e cobrar mais duras empresas, certo? Tem acho que não combate mais duras empresas, mas combate fraudes ali na concessão dos benefícios. Isso, combate mais dura é a PL. É o PL, né? Que vai vir ainda. É o projeto de lei que vem ainda. E tem outro projeto de lei que vem ainda, que é o dos militares, que não entrou na PEC. Poderia. Mas que está prometido pelo Está prometido. O governo alega, com alguma razão, que as regras dos militares não estão hoje na Constituição, então você não precisa colocar na PEC para mudar. Por outro lado, não existe nenhum impeditivo de colocar numa PEC uma matéria que não está na Constituição. Você poderia constitucionalizar isso ou ainda enviar um projeto de lei separado no mesmo dia. E aí eu acho que existe uma preocupação legítima da sociedade, porque essa promessa não é nova. Lá no governo Temer, se apresentou uma PEC e falou, não, militares vêm daqui a pouco por projeto de lei. Temer foi embora, passou-se mais de 2 anos. Aí o que acontece? A sociedade fica, vocês vão acreditar que eles vão mandar, eles não vão. Então tem uma cobrança nesse sentido. Acredito que o governo vai mandar sim. Inclusive a PEC veio com uma estimativa dos gastos da reforma da Previdência dos militares, então já tem tudo calculadinho ali quanto que vai ter de impacto. Já tá tudo no bolo ali. Como se já tivesse até definidas as novas regras, e vamos esperar e torcer para que seja enviada uma proposta justa também em relação aos militares. Acho que é importante, o Pedro falou um negócio, gente, que a PEC é uma proposta, né, de emenda constitucional. Então isso muda a Constituição brasileira. Então a justificativa é como a Previdência dos Militares não está na Constituição, né, então não dá para pôr na PEC, agora eles não queriam constitucionalizar os militares. Palavrão, né? Então é um projeto de lei que vem junto para colocar os militares, e eu acho que como eles divulgaram
Tá no bolo, gente, não tem como voltar atrás disso não. O Congresso está aqui para garantir que isso entra. Pode confiar no Congresso Nacional e nos deputados que vocês votaram. Vamos torcer. Vamos ficar em cima, né? Pedro, para terminar aqui, ó, tem o check-out, que tá tudo os avisos aqui, que a Antônia já deixou junto com o Eduzão. Tem um programa de estágio, a Antônia tá me dando recado aqui, ó, tudo moderno aqui. Não chegou mais nada, Tom. Ele não me mandou. Falou dos militares aqui, ó, e acabou. A Antônia vai passar aqui o recadinho. Esse não chegou, ó, tá com um tracinho. E o WhatsApp já tá bloqueando, que a gente tá falando muito de reforma aqui. Brincadeira, meu gente. Considerações finais. Não, tá anotado aqui, tá anotado. Fui caprichoso. Programa de estágio, tem um programa de estágio aqui, Pedro, não sei se você talvez conheça, que as pessoas se inscrevem para estagiar aqui na Câmara, né, Tom? Então, durante uma semana, quem está na faculdade, tem uma faixa etária, a gente divulgou já nos nossos stories, a pessoa vem aqui, estagia durante uma semana, tem um programa muito legal para aprender como funciona. A gente divulgou isso, essa é a última semana para inscrição. Falem com a Natália, falem com a Steph, quem não falou com elas, anota o telefone, que é o 011 9, esse mesmo, né? 7595-0030. 011 9 7595-0030. Se inscrevam, porque vai até dia 6 de março a inscrição. E o último aqui, explicar por que está vazio. Bom, gente, outro dia eu postei aqui, que eu vim numa sexta-feira, filmei aqui, estava vazio. Eu quero explicar para as pessoas, porque todo mundo, eu entendo, gente, né? Ontem teve uma matéria que foi muito dura, aquela lá eu entendo, tá? Aquela lá eu tô com vocês. Porque ontem, como era quarta-feira e era o último dia de sessão deliberativa da casa, teve deputado que chegou aqui 6 da manhã, botou o dedo e foi embora. Isso eu não acho justo, gente. Isso é um absurdo, talvez falta de vergonha aí com o cidadão. Hoje, né, excepcionalmente, essa quinta, porque toda semana as sessões que acontecem mesmo deliberativas são de terça, quarta e quinta. Essa semana, excepcionalmente, antecipou segunda, terça e quarta. Então, essa quinta de hoje, que é o equivalente a uma sexta-feira de uma semana normal, está vazia, porque o trabalho do deputado também não é só em Brasília. Imagina uma pessoa que tem uma loja e não escuta o seu cliente para atender o que o cliente deseja. Ou um prestador de serviço que não fica com a barriga do balcão como o seu Poit, meu avô, ficava lá na máquina de arroz dele. Tem que escutar o cliente. E o nosso cliente, né, é o eleitor, é o cidadão. Então, o deputado de sexta, sábado, domingo e segunda, quando não está em Brasília, tem que estar no Estado. Aliás, eu defendo que esteja no Estado, que escute o seu eleitor, que visite os prefeitos para entender as demandas. Vocês vão ver eu em algumas sessões aqui, e hoje eu fiquei aqui justamente por causa dessa live com o Pedro, por causa da nossa reunião com o Caio Megali, por causa do Juan Guaidó e por causa do Onyx Suanizone. Senão eu já estaria em São Paulo trabalhando. Semana que vem tem carnaval, não vai ter sessão aqui segunda e terça, quarta, quinta e sexta abre o Congresso, nosso gabinete vai estar aberto. Eu não vou vir porque não vai ter sessão deliberativa, vou estar em São Paulo, Ribeirão Preto, Jaboticabal, podem contar comigo, além da capital, para a gente trabalhar duro para um Brasil novo de verdade. Tá explicado, Tom, por que está vazio hoje? E agora é 8h30. Cara, a gente segurou o Pedro Neri muito mais do que a gente pediu aqui. E a gente agradece demais eu que agradeço, prazerzão. A sua participação. Agradece vocês que assistiram. Agradece muito o pessoal aqui do Congresso que abriu a casa aqui. Quem está aí? O Simplício, o pessoal da mesa ali, tá? Que ajudou a gente aqui, que está funcionando aqui o plenário, para fazer isso para vocês, para mostrar a proximidade, para mostrar o Brasil novo de verdade. Pedrão, parabéns. Obrigado. Obrigado pela ajuda com o vídeo que a gente fez das fake news. Obrigado pela aula para o Novo. Obrigado pelo seu trabalho como cidadão, com o livro que você lançou e com essa explicação aqui. E não é nada mais da gente fazer a nossa parte para deixar um Brasil melhor. Valeu, vamos discutir, né? Vamos debater. Vamos debater e vamos fazer um Brasil novo de verdade. Até a próxima Noite com Poit.